E as recentes mudanças no Código Penal brasileiro criaram aqui um dilema no país. O direito de conseguir a liberdade com a fiança chega aos poucos e só consegue sair da cadeia quem tem dinheiro para pagar a fiança. A liberdade tem preço. Para Bruno, filho de Lindalva, bastavam R$600 para que ele saísse do centro de detenção provisória e respondesse pelo roubo em liberdade. Mas a família do rapaz, que mora na periferia de São Paulo, onde o esgoto corre na porta da casa simples, R$600 é uma quantia impossível de juntar. É dinheiro, filha, para a gente arrumar na hora é difícil. Se eu não tenho dinheiro, a família não ajuda coisa nenhuma. Eu ainda falei para parcelar. Em abril desse ano, o Congresso Nacional aprovou uma alteração no Código Penal, que é da década de 40, para diminuir a superlotação dos presídios do país. Nos casos dos crimes cuja pena não ultrapassa 4 anos e o acusado não tem antecedentes criminais, o delegado ou juiz pode arbitrar fiança que varia de 1 a 100 salários mínimos. Pagando o valor, o suspeito responde ao crime em liberdade. Eles se aproximam bastante do texto constitucional, prevendo outra forma, inclusive, de proteger a sociedade, proteger o processo sem prisão. Dos 500 mil presos em todo o país, mais de 200 mil estão nos centros de detenção provisória à espera de julgamento. A maior parte das pessoas que está lá dentro cometeu algum tipo de crime de baixo potencial ofensivo e poderia responder em liberdade. O problema é que a família dessas pessoas não tem dinheiro para pagar a fiança, como é o caso de Lindalva. Daniela é advogada do PRONASSE, o Programa de Segurança Pública do Governo Federal. O trabalho dela é identificar irregularidades nos processos dos presos que não têm advogados. Ela acompanhou o caso de Bruno, filho da Lindalva. A fiança ela tem que ser pensada como uma alternativa à prisão e não como mais um empecilho à colocação em liberdade. Sem o bom senso, a fiança pode se tornar um mecanismo jurídico elitizado. O jovem de 19 anos que dirigia um Camaro embriagado, responsável por causar 6 acidentes, matar uma pessoa e fugir sem prestar socorro, passou apenas uma noite na cadeia e foi libertado depois de pagar fiança no valor de R$245 mil. O motorista do Porsche, que se envolveu em um acidente que matou uma advogada e, de acordo com a polícia, estava bêbado, também não conheceu a prisão. Ele pagou R$300 mil e foi liberado. Essa defensora pública diz que, por mês, mais de 600 processos onde os acusados não têm como pagar a fiança chegam para ela analisar. Para a revisão do valor, a burocracia é grande. Da delegacia, o processo segue para o fórum, depois para o distribuidor, cartório, juiz e Ministério Público. São quase 20 dias de espera na melhor das hipóteses, porque a justiça está sobrecarregada. Desde o advento da nova lei, houve um excesso na utilização da fiança. E sendo que, na verdade, a nova lei ela trouxe a fiança dentre 9 medidas cautelares alternativas. Porque dinheiro não fica preso, não. Se eu tivesse dinheiro, ele não estava lá mais. Só que eu não preciso de dinheiro, filha, né? Se eu preciso de dinheiro, eu não morava no lugar que eu moro, né? Numa favela. Vamos falar um pouquinho também sobre a operação da justiça. Nós mostramos agora um pouquinho essa questão relativa ao pagamento de fiança. Inclusive, o personagem que nós mostramos aqui, o Bruno, o personagem da nossa reportagem, ele conseguiu sair da cadeia, agora está em liberdade. E a advogada havia, inclusive, entrado lá com um pedido de liminar para uma soltura independente de fiança. A nossa equipe foi até lá e, inclusive, conversou com ele. Vamos ver. Por causa da fiança de R$600, se eu não pagasse, eu ia estar preso. E muita gente aí que está matando homicídio, tem dinheiro, está pagando e está respondendo na rua. Meus planos é trabalhar e viver feliz, fazer minha família feliz e não fazer sofrer mais. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito, então, da maneira pela qual está sendo operada a fiança para o cidadão sair da cadeia? A pior possível. Veja, de repente, e esse não é o melhor critério, evidentemente, o bolso, a carteira, vale dizer, o poder econômico passa a pesar. Então, quer dizer, quem paga sai da cadeia, quem não paga não sai da cadeia? Veja, o princípio básico, já que é uma prisão cautelar, é uma prisão provisória, o princípio básico em países civilizados, vamos deixar bem claro, é o princípio da necessidade.
Há necessidade? Sim. Então, há a perda da liberdade, porque a liberdade é a regra. Existem agora, recente, medidas cautelares para evitar esse tipo de prisão. Ou seja, se ele é um sujeito perigoso, se ele ameaça a sociedade. Olha, você tocou no ponto. Eu estou aqui como entrevistado, mas claro. Topo uma pergunta? Posso fazer? Pela que eu fiz com direito há 500 anos. No sentido, veja bem, hoje se fala tanto em crime organizado, um membro de uma organização criminosa, vamos pensar em tantas que tem aí pelo Rio de Janeiro, do PCC aqui, ele pode ter a prisão preventiva dele decretada, se ele for, e é perigoso, evidente, pode, pela essa nova lei? Não pode, não pode. Então, veja, nós acabamos de assistir um absurdo de se colocar uma fiança para quem não pode pagar. Quer dizer, isso já é um castigo extra. Não pode pagar e está evidente, se descobre se a pessoa pode pagar ou não rapidamente. E, por outro lado, a lei nova diz que um membro do crime organizado, se for primário, não tem prisão preventiva. Então, veja, Heródoto, para o telespectador entender bem, miraram, quando fizeram essa lei, lá em cima, nos colarinhos brancos, na criminalidade dos potentes e dos poderosos. Acabando de dizer o nome de um, não é? Daniel Dantas. Miraram lá em cima para não botar na cadeia membros do quê? De associação criminosa, de formação de quadrilha e bando. Mas atingiram também, beneficiaram também o que está lá na favela, numa organização não tão potente. Doutor Walter, muito obrigado pela gentileza.